Bom dia, paz do Senhor, glória a Deus por mais uma manhã. Estamos aqui para fazermos a nossa live, né? Nós vamos estar aí toda quarta-feira às 9 da manhã, tentando trazer conteúdo aqui de qualidade para vocês, para a gente estar crescendo, né? Juntos e aprendendo juntos sobre esses temas tão importantes aí para a nossa vida, né? E hoje nós vamos falar desse tema tão importante que trata de como o jovem, né? Como o jovem cristão tem como ferramentas ali para usar quando ele se encontra num ambiente hostil à sua fé. Isso, gente, é muito importante nesses dias. Nós temos visto tantos relatos, né, de jovens que estão sofrendo perseguição dentro de escola, dentro de universidade, porque se posicionam, né, como cristãos, muitas vezes como conservadores, e é um posicionamento antagônico àquele que é dominante, né, dentro dos campos universitários e também dentro das escolas. Então, o que nós temos muitas vezes é um ambiente, sim, de perseguição. Nossos jovens muitas vezes não sabem como lidar com isso, porque na verdade não foram preparados para isso e não deveriam nem ser, né? Não deveria existir essa necessidade, mas o fato é que hoje existe. Nós temos aí essa realidade batendo na nossa porta, nossos filhos aí ingressando em universidades, muitas vezes na área de humanas, e sofrendo esse tipo de situação, a perseguição, os ataques, né, por conta de um posicionamento diferente, tá certo? E isso é muito sério e o jovem cristão precisa realmente saber como lidar com essa realidade, que não é fácil, é muito difícil, né? E muitas vezes eles ficam perdidos, às vezes até querem desistir, né? Querem sair da faculdade, querem abandonar o curso, né? Esse tema foi sugerido por uma amiga aqui, né? Que caminha com a gente, e ela disse que a amiga da filha inventa até doença para não ir para a escola, né? Não é nem faculdade ainda, é escola. E a jovenzinha já está sofrendo esse tipo de perseguição, de ataque, e inventa às vezes que está doente para não ter que lidar com isso. Por quê? Porque não sabe lidar com isso, né? Então cabe a nós, né, pais, líderes, capacitar esses jovens, nossos filhos, nossos liderados, para lidarem com esse tipo de situação, tá certo? Então, gente, convida aí quem você conhece, convida aí seus amigos, manda um aviãozinho aí para quem você conhece, para que a gente possa estar trabalhando aí esse tema que é tão importante, né? É muito importante mesmo. E foi muito de Deus, porque, como eu falei, né, na última live, eu recebi essa sugestão de tema, e na hora que eu recebi, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar, né? Porque era uma coisa que eu ainda não tinha pensado sobre isso. E aí, de repente, eu fiquei meio apreensiva. Eu falei, é muito sério, o que eu vou falar para esses jovens, né? A gente tem que ter temor na hora de aconselhar as pessoas, porque se a gente aconselhar mal, as coisas podem sair muito mal, né? E eu fui, então, no dia seguinte orar, e ali naquele tempo ali de oração com o Senhor me deu, né, todo esse direcionamento para os nossos jovens. Por isso é tão importante que a gente mande esse vídeo, essa live para quantas pessoas você puder, né? Jovens que são cristãos, que têm esse posicionamento e que muitas vezes estão aí sofrendo ou sabem de alguém que está sofrendo com essa situação. E a gente tem realmente essa responsabilidade de ajudá-los, né? Então vamos lá. Gente, vamos começar então. Eu quero começar lendo uma palavra, né? Lendo aqui uma porção das Escrituras que está em 2 Coríntios, capítulo 10, tá certo? 2 Coríntios, capítulo 10, no versos 3 e 4, diz assim:
Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Essa é a palavra para a gente refletir hoje sobre esse tema. Essa luta que nossos jovens enfrentam ali, dentro do ambiente da universidade, dentro do ambiente da escola e em outros ambientes, onde eles são ali atacados, né? Perseguidos, não é uma luta humana, é uma luta espiritual. Trata-se de uma batalha espiritual. E se o jovem não tiver esse entendimento, vai ser muito difícil, vai ser impossível, né? Ele ter vitória nisso aí. Primeiro tem que entender, eu estou lidando com uma luta, com uma batalha espiritual. Você é cristão, você caminha em Deus. Então, você tem que entender que as suas armas, as armas que você vai usar, são armas espirituais. E são essas armas que eu listei aqui para você, jovem. São 3 passos, né? Como nós anunciamos. São 3 passos e dentro desses 3 passos, cada um vai ter ali 2 armas espirituais para o jovem usar para poder perseverar nesse ambiente e ter vitória nesse ambiente hostil à sua fé. Então, você que é pai, você que é líder de jovem, aprende aí esses 3 passos e essas 6 armas, tá? Que o jovem precisa usar no dia a dia dele, para que ele possa perseverar nesse ambiente hostil à fé. E isso serve para todos nós cristãos, porque todos nós estamos vivendo perseguição. Já estamos vivendo um ambiente de perseguição na nossa nação, né? O fato de sermos cristãos já está provocando incômodo em muitas pessoas, já está gerando um ambiente de perseguição por conta daquilo que a gente defende, né? Por conta daquilo que a gente sustenta na nossa vida. Então, todos nós precisamos desse direcionamento que vem do Espírito Santo para nós, tá certo? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo para o jovem cristão entrar num ambiente hostil à fé, um ambiente em que ele vai ser perseguido, atacado por conta da sua fé, do seu posicionamento, é vida devocional. Oh, que novidade, né? Não, a gente não tá aqui trazendo nada de muito novo, tá, gente? A gente só vai sistematizar para você entender, né? Mas não é novidade não, porque crente está cansado de saber disso, né? Então vamos lá, vida devocional. É jovem, é adolescente, pré-adolescente, não importa, gente, a idade. Não importa. Crente sem vida devocional não está preparado para nada. Não está preparado para enfrentar nada. Nem um dia comum, que dirá um dia que ele vai entrar num ambiente hostil à sua fé. Tá certo? Não tem como. Não tem como. Esse é o primeiro passo e sem esse, todos os outros são inúteis. Todos os outros não adiantam nada, porque não vai nem funcionar, tá? Então, o primeiro passo, vida devocional. Jovem, você precisa separar um tempo diariamente e tem que ser aquela separação ali intencional. Não é assim, eu vou ver um horário que sobra aí para eu fazer. Não, você tem que marcar na sua agenda, você tem que ter um compromisso diário. Esse horário é para eu estar com o meu Deus, com o meu Senhor, tá certo? Eu dou aqui o meu conselho pessoal particular. De manhã, logo quando você levantar da cama, fez o seu xixizinho, já vai para o seu secreto com o Senhor, tá? Por quê? Porque dali você vai o resto do seu dia já preparado, tá?
Vida devocional. Você tem que ter esse momento separado para você estar com Jesus, para você estar ali com a palavra. Você vai ler uma porção da palavra e você vai orar. Jesus fala com você quando você lê a palavra e depois você fala com ele em oração, tá? Esse tempo é fundamental, jovem. Se você não tiver isso na sua vida, então realmente não tem como eu te ajudar, nem como Deus te ajudar. Porque você está indo na força da sua carne lidar com o quê? Com um problema espiritual, com uma guerra espiritual. Guerra espiritual não se ganha com armas carnais, tá certo? Então você precisa alimentar seu espírito, fortalecer sua vida espiritual em Deus. E eu quero te dar uma direção, algumas direções aqui com relação a essa vida devocional. Você primeiro separa esse tempo, né? De preferência logo pela manhã. Ah, Marcelo, mas eu acordo cedo para ir para a escola ou para ir para a faculdade, né? A minha sugestão, bota o celular para despertar meia hora antes. Ah, mas aí eu vou acordar cedo demais. Jovem, você é forte. A palavra de Deus diz que sois fortes. Estou falando com vocês, escrevi para vocês, está lá na carta, né, de 1 João. Ele diz: jovens, eu escrevo para vocês porque vocês são fortes. Vamos parar com esse mimimi, jovem. Você é forte, você tem energia, né? Eu me lembro quando eu era jovem, eu virava à noite, no dia seguinte podia ir para a escola tranquilo, não tinha problema nenhum. Por quê? Porque o jovem é forte, né? Então acorda meia hora mais cedo. E tem outra coisa, se você, e isso serve para qualquer cristão, não só para o jovem, se você não consegue sacrificar meia hora de sono para se consagrar ao Senhor, me diga, o que você consegue fazer por Jesus? Me responda. Se você não consegue sacrificar meia hora do seu sono para estar com o Senhor, para se consagrar a Deus, o que você consegue renunciar por amor a Cristo? Vai conseguir morrer por Jesus quando a hora chegar? Se meia hora do seu sono você não consegue sacrificar? Então, meu irmão, para pensar nisso, né? Que tipo de cristianismo é esse que a gente está vivendo? Que a gente não consegue sacrificar nada por amor a Deus, né? Nós estamos no meio de uma batalha. Olha a batalha que está instalada no Brasil. E você quer ficar dormindo? Vamos levantar dessa cama, gente. Vamos levantar e espantar essa preguiça. Vamos nos consagrar ao Senhor. Levanta meia hora, pelo menos meia hora mais cedo. E vai ter o seu tempo com Deus. Vai orar, vai ler a palavra. Tá certo? Então, essa é a primeira instrução. Ter esse tempo separado. Porque depois que o dia começa, para você parar no meio do dia e separar um tempo para estar com o Senhor, é muito mais difícil. Então, já começa de manhã, né? Muito bem. Segunda instrução para a sua vida devocional. Como orar. Como orar. Eu quero ensinar para você, assim, uma fórmula que é infalível. Comece a orar sempre com adoração. Se você tem dificuldade na hora de achar as palavras, escreve antes, né? Para ali para escrever e vai, tudo que for vindo na sua cabeça em relação ao que Deus é, vai escrevendo. E depois você ora aquilo ali que está no papel, que você escreveu. Comece a orar adorando. Comece a dizer: Senhor, eu te adoro, eu entro na tua presença com adoração, porque tu és o Senhor, não há ninguém que se compare a ti, tu és santo, 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 tu és incrível, Senhor, tu és tremendo, ninguém há semelhante a ti, tu tens o nome que está sobre todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra. Quem se compara ao Senhor? Tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Criador dos céus e da terra, tu és maravilhoso, tu és o Príncipe da paz. E vai, tudo que for vindo, você vai falando, vai declarando quem Deus é. Entra na presença de Deus com adoração, adorando. Isso vai preparar o seu coração para ser guiado pelo Espírito Santo no resto da sua oração, tá certo?
Então, deixa o Espírito te conduzir na oração, porque até na oração a gente precisa ser guiado por Deus. Por quê? Porque a gente precisa orar segundo aquilo que está no coração do Senhor. A gente não ora de acordo com aquilo que está no nosso coração somente. É claro que a gente expõe o nosso coração para Jesus, mas a gente tem que ser guiado na oração pelo Espírito Santo, para que a nossa oração esteja alinhada com o coração de Deus, alinhada com a vontade de Deus. Senão a gente vai pedir e não vamos ser atendidos, né? Então, comece com adoração e com louvor, né? Comece adorando a Deus por aquilo que Ele é e louvando a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele tem feito. Senhor, eu te louvo porque o Senhor cuida de mim. Eu te louvo porque o Senhor é tremendo. Eu te louvo pelas tuas obras. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito. E vai adorando e vai louvando. Muito bem. Daí você passa para a ação de graça. Agora você vai agradecer. Tá, gente? Isso aí é uma regrinha que eu uso até hoje. Eu aprendi, nunca mais deixei de usar na minha oração, tá? Eu sempre começo orando, adorando a Deus, adorando, glorificando, declarando as suas maravilhas. Depois a gente entra na gratidão. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque... E aí, meu irmão, você não tenha pressa. Tudo que o Espírito Santo for trazendo no seu coração, você vai colocando diante do Senhor. Eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço porque hoje eu acordei, eu te agradeço pelo ar que eu estou respirando, eu te agradeço pelo pão de cada dia, eu te agradeço pela minha família, pela minha saúde, eu te agradeço pelos livramentos que eu nem sei que o Senhor me deu, mas eu sei que me deu. Eu te agradeço porque o Senhor me livra de acidente, da violência desse mundo. Eu te agradeço porque o Senhor cuida de mim. E vai agradecendo, vai agradecendo. Não pare de agradecer. Vai fundo nisso aí, tá? E tudo que for vindo no seu coração, você vai agradecendo ao Senhor. Encha o seu coração de ações de graça. Então começa com adoração, louvor, ações de graça. Depois desse período de ações de graça, você pode entrar num período de contrição. Se o Espírito te conduzir, peça perdão. Comece a pedir perdão ao Senhor, né? Pelos seus pecados. E se vier alguma coisa na sua cabeça, se você lembrar de alguma coisa que você fez de errado, uma palavra que saiu da sua boca, um gesto, uma atitude, talvez até uma postagem em uma rede social, algo que você não devia ter feito, vai pedindo perdão ao Senhor. Vai pedindo, Senhor, me perdoa, purifica minha mente, purifica meu coração, quebranta o meu coração, me confronta com o meu pecado. Eu preciso conhecer o meu pecado, gera em mim um arrependimento genuíno. Senhor, em nome de Jesus, eu quero um quebrantamento genuíno no meu coração. Eu quero me arrepender das minhas falhas. Mostra para mim onde eu tenho errado, me convence do meu pecado, Senhor. Então vai orando, vai pedindo perdão, me perdoa por aquela palavra que foi dita numa hora errada. Gente, isso treina o nosso espírito, isso treina o nosso espírito na humildade, na humilhação, tá? E a gente precisa desse treino e ele tem que ser diário, tá bom? Então, entra aí nesse período de contrição. Depois, você vai entrar num outro momento muito importante da oração, que é a intercessão. E aí, jovem, você que está num ambiente hostil, você que está vivendo aí num ambiente que você está sendo perseguido, atacado por causa da sua fé, por causa do seu posicionamento, tá bom? Às vezes até político. O que você vai fazer nesse momento da intercessão? Gente, essa instrução, ela é fundamental para você que está passando por esse problema. Você vai interceder por aqueles que estão te perseguindo, ok? Você vai procurar saber o nome dessa pessoa e você vai incluí-la na sua oração de intercessão. Você vai orar por ela. Você vai começar primeiro declarando: Pai, eu perdoo essa pessoa pelo mal que ela quer me fazer ou pelo mal que ela está me fazendo. Vai lá e começa a colocar essa pessoa diante de Deus.
começa a orar por ela. Primeiro libera perdão para ela diante de Deus. Senhor, eu a perdoo. Em teu nome eu a perdoo. E depois você vai fazer o quê? Começa a orar por ela. Senhor, liberta essa pessoa do engano. Essa pessoa está sendo escravizada pelo pecado, pelo diabo, pelo engano das trevas. O diabo tem cegado o entendimento dela, Pai, mas em o nome de Jesus eu profetizo que essas escamas dos olhos vão cair. Eu profetizo que essa pessoa vai ser liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo. Começa a profetizar sobre a vida dela. Começa a orar por ela. Começa a declarar a palavra de bênção sobre a vida dessa pessoa. A Bíblia diz que quando nós oramos pelos nossos inimigos, amontoamos brasas sobre a nossa cabeça. Você precisa orar por essa pessoa. Sabe por quê? Isso vai banhar o seu coração de amor e compaixão por essa pessoa. E vai alinhar a sua visão com a visão de Jesus. Por quê? Porque a batalha não é carnal, é espiritual. Então, quando você olha para essa pessoa que está te atacando, te perseguindo, procurando te fazer mal, você não vai enxergar a pessoa, você vai enxergar o que está agindo nela. Você vai enxergar o que está por trás dessa pessoa, tá certo? Você vai enxergar o mundo espiritual e você vai ter compaixão dessa pessoa. E ao invés de ficar com raiva, com ressentimento, você vai amar essa pessoa. E é a única forma de vencer essa guerra é assim, tá? Não tem outra saída. Você precisa desenvolver esse hábito da vida devocional. Palavra, oração, jejum, né? Não esqueça, se a batalha estiver muito apertada, se a batalha estiver muito reinda, jejum e oração. Entra no jejum, tá certo? E essa oração tem que ser muito assertiva. Começa com adoração e louvor, ações de graças, contrição e intercessão. Você vai orar por essas pessoas, você vai liberar a palavra de bênção sobre elas. E é como eu disse, se você tem dificuldade de na hora da oração vir essas palavras, escreva antes e ore aquilo que você escreveu, tá? Se certifique de que o que você escreveu tem respaldo bíblico, né? Porque a gente tem que orar de acordo com a palavra. Então, você vai liberando palavra de vida, de vitória sobre a vida dessa pessoa, né? Vai liberando palavra de libertação. É uma pessoa que está acorrentada pelo diabo. Então, ela precisa de quê? De libertação. Então, você vai profetizar essa libertação na vida dela, tá certo? E seu coração, assim, vai ser banhado de amor por essa pessoa, tá certo? Isso prepara você. Imagina você passar por isso aí, por essa meia hora, esses 40 minutos, mergulhado nisso aí. Você sai dali pronto para entrar em qualquer ambiente, meu irmão. Qualquer ambiente. Você está pronto, tá? Seu coração está preparado, está blindado pelo amor e pela compaixão, tá certo? Então, quais são as duas armas? As duas armas que você precisa tomar posse e usar para aplicar esse primeiro passo, que é a vida devocional. Primeira arma, disciplina. Disciplina. Você precisa aprender a se autodisciplinar, a exercitar o quê? Domínio próprio. Então, lembre-se, a sua carne não quer orar, a sua carne não quer ler a Bíblia, a sua carne não quer acordar meia hora, uma hora mais cedo para você ter esse tempo com o Senhor. A sua carne não quer. Mas quem manda aí não é a sua carne. Você tem que governar a sua carne. Você que é guiado pelo Espírito Santo é que dá ordem à sua carne, não o contrário. Não é a carne que dá ordem a você, é você que dá ordem à sua carne. Então a carne não quer, mas você vai dizer, mas você vai orar, você vai ler a Bíblia, tá certo? Vai acordar meia hora mais cedo, 40 minutos mais cedo, para ter esse tempo com o Senhor. Domínio próprio, disciplina.
Se você não exercitar isso na sua vida, meu irmão, você não está pronto para nada. Você não está pronto para nada, né? Se você não consegue se dominar para fazer uma coisa tão simples e tão básica na vida cristã, que é exercitar uma vida devocional, meu Deus, para que nível de batalha você está pronto? Né? Às vezes a gente quer que Deus nos use de formas assim incríveis, mas a gente não consegue, muitas vezes, sacrificar tão poucas coisas, um nível tão raso ainda. Então, entra nesse lugar. Entra nesse lugar. Não seja indisciplinado, mas abrace essa arma que é a disciplina, tá certo? E a segunda arma para você usar nesse primeiro passo, que é a vida devocional, a segunda arma é perseverança. Por quê? Porque vai ter dia que você vai falhar. Eu também falho às vezes, né? Mas falhei no dia seguinte eu tô lá de novo. Eu não desanimo, não pode desanimar. Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente toma umas bordoadas fortes e a gente fica abatido. Mas o que a gente tem que fazer? Encontrar o restinho de força que tem no nosso coração, no nosso ser e ir lá, pro joelho. Aonde você estiver, já cai logo de joelho, começa a orar sem vontade, né? Sem ânimo, sem força. Já começa assim, aí você não começa adorando não, você já começa clamando misericórdia. Senhor, me socorre aqui, me socorre, porque eu preciso orar e não tenho força, né? Então, mas entra no lugar. Então, você precisa de disciplina e de perseverança. Não desista, persevere. Então, esse é o primeiro passo, tá, gente? Vida devocional. Sem isso aí, todo o resto é inútil, não vai funcionar, tá certo? Vamos agora, então, para o segundo passo, né? Que eu vou te dar também 2 armas para você usar nesse segundo passo. O segundo passo é o seguinte: você está sofrendo um monte de ataque. E esses ataques são a nível de quê? De ideias, gente. Hoje as armas que as pessoas estão usando aí fora são ideias. As armas que o diabo tem usado contra a igreja são ideias, tá bom? Por isso que nós dizemos que a revolução hoje que está em curso no Ocidente é uma revolução cultural. Por quê? Porque são as ideias. As ideias é que são atacadas, as ideias é que são semeadas, né? Então você precisa conhecer essas ideias. Você precisa conhecer a arma que o inimigo está usando contra você. Então, o diabo vem usando aquela pessoa com um monte de argumentação contra você para te atacar, para dizer que o que você defende é errado, para dizer que o que você defende é opressor, é algo que favorece opressão. Como você se defende disso? Ficando quieto? Não. Ficando quieto, não. Você precisa ter resposta. Você precisa estar preparado para dar resposta para essas pessoas, mas em amor, tá? Precisa estar preparado para dar resposta, mas em amor, tá? Não é brigando, não é gritando, não é esperneando, não. Em amor, mas você precisa estar preparado para mostrar a verdade, lançar a semente da verdade. Então o diabo vem com uma mentira, você vai mostrar a verdade. Então, para isso, você precisa estar preparado. Então, você precisa fazer o quê? Estudar. Essa é a resposta. Você precisa estudar. Você precisa se informar e adquirir conhecimento a respeito desses temas, que são temas que estão aprisionando pessoas hoje na mentira e no engano. Tá certo? Então, como que você vai lidar com isso? Você precisa estar municiado de quê? Da verdade. Então você precisa conhecer esses temas e você precisa ter a argumentação correta para responder. Quando vier, por exemplo, uma argumentação feminista, nós falamos aqui do aborto, né? Falamos há 2 lives atrás sobre aborto.
Então, a pessoa vem, porque é um absurdo você ser contra o aborto, porque a mulher assim, assado, é pobre, não sei o quê. Você precisa ter o argumento correto para chegar e falar assim, não, mas olha só, se você olhar por esse ponto de vista, o que você me diz? Como você enxerga olhando dessa forma? E aí você tem que entrar com a argumentação assertiva, com a argumentação correta, com base na realidade, com base na verdade. Ah, Marcela, mas a pessoa não vai aceitar. Não importa, não importa. Você lançou a verdade. Você lançou ali a semente da verdade. Se a pessoa não vai aceitar, isso aí já não é com a gente. Mas eu tenho que ter resposta. Eu não posso ficar com a boca fechada, não. Eu tenho que dar resposta com base na verdade e em amor. Sem querer destruir a pessoa, sem querer voar na garganta dela, tá certo? Por quê? Você tem que enxergar a luta, a batalha espiritual que está ali diante de você. Nossa luta não é contra carne ou sangue, né? Então você fica ali nessa posição, entrega, lança essa semente da verdade ali com a argumentação correta, né? E fica em paz, fica tranquilo, não perca a linha, deixa a pessoa estribuchar. Porque normalmente a pessoa vai se irritar, vai ficar com raiva, vai te xingar, né? Vai ficar com ódio, né? Mas você fica na sua, mantém uma atitude de brandura, né? A palavra diz que a palavra branda desvia o furor, enquanto que a palavra dura suscita a ira. Então o que você vai fazer? Você vai falar a verdade, porque a verdade não pode ser omitida. Não, nunca. Fale a verdade. Mas fale com brandura, fale com amor, né? Sem querer destruir a pessoa, tá? Então, os dois passos, as duas armas, né? Para esse passo, que é o segundo passo, as duas armas para você usar são a diligência. Diligência para quê? Para você ser diligente no aprendizado, no adquirido conhecimento, né? Inclusive a gente tem aqui essa apostila Identidade Cultural, onde a gente trata de todos esses temas. Todos esses temas já estão todos aqui compilados nessa apostila, você pode pegar e aprender. Mas se não, você pode procurar na internet, compre livros, adquira conhecimento, faça cursos. Nós também oferecemos um curso para isso aí, para treinar você, né, no aprendizado desses argumentos, né? E você precisa disso, precisa, meu irmão. Hoje em dia todo cristão tem que estar treinado nisso aí, e principalmente nossos jovens, né? Hoje é uma deficiência da igreja, né? Essa questão da política. Por quê? Porque política, gente, há cerca de 200 anos a política virou religião. A nova religião dominante no Ocidente, ela é uma religião política. Por isso, o cristão precisa conhecer política, porque política deixou de ser puramente política e passou a ser religião. Então, é uma coisa que afeta a nossa espiritualidade, afeta a nossa fé. Então, se você não ensinar política para o seu filho, alguém vai ensinar. E vai ensinar de forma pervertida, vai ensinar da forma como vem lá desses filósofos, desses iluministas, dessa gente, acadêmicos, né? Que muitas vezes têm uma visão totalmente antagônica às escrituras. E é essa visão política que eles vão incutir na cabeça dos nossos filhos, dos nossos jovens. Então, pastores, vocês precisam acordar para isso. Seu rebanho precisa entender de política, porque política hoje é religião. O Estado hoje, para muitas pessoas, é o novo Deus, é o Deus da atualidade. Então, precisamos aprender a lidar com essas questões, né? Precisamos ter a argumentação correta para lidar com isso aí. Então, você que é jovem e que está vivendo nesse ambiente hostil, você precisa ser diligente para adquirir esse conhecimento, para crescer nesse conhecimento. E a outra arma é brandura. Você precisa treinar o seu espírito ali para não se enfurecer na hora ali do debate. A gente precisa aprender a debater com educação e com brandura e com amor,
tá certo? Você tá ali para lançar a semente da verdade. O efeito que vai ter a semente não cabe a nós decidir. Isso não é nossa parte. Nossa parte é semear, é lançar a semente, né? Então você confronta ali o argumento com a verdade e entrega para Jesus. E aí a gente entra no terceiro passo. O terceiro passo é o quê? Não busque, não tente convencer as pessoas de que você está certo. Por favor, não faça isso. Não tente convencer ninguém de que você está certo, porque isso é pecado. Isso revela o orgulho, revela a vaidade do nosso coração. Você não precisa convencer ninguém, porque não é seu papel, não é sua função. Isso é função do Espírito Santo do Senhor. É Ele quem convence. Então, o que você precisa fazer? Entrega a palavra, você precisa lançar a semente da verdade, você precisa confrontar essa pessoa com a verdade. Olha, você não conhece, pelo visto você não conhece esse fato. Expõe para a pessoa a verdade, mas não tente convencê-la de que você está certo, porque senão você vai entrar naquela roda ali da discussão, da briga, e você vai acabar se irando. E quando a gente se ira, é um passo para o pecado, né? Então, não entre nisso, não entre nisso. Então, esse passo também é muito importante. Se você precisa estar ali focado, eu não preciso convencer essa pessoa. Eu quero dizer uma coisa para você. Não sei se você já ouviu falar de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é uma coisa que todo ser humano tem. O que é a dissonância cognitiva? É quando você pensa uma coisa, acredita em alguma coisa, que a realidade prova para você que está errado, mas você continua acreditando. Isso é dissonância cognitiva, tá? Ainda que os fatos provem para você que essa crença está errada, né? Ela é equivocada, você continua acreditando. Por exemplo, eu sei que fumar faz mal para a saúde, né? Aí a pessoa que fuma, ela sabe que fumar faz mal para a saúde, provado largamente, ninguém que discute isso. Mas aí ela usa o quê? Como esse fato concreto, real, vai de cheio e soca aquela crença que ela tem no coração, que é o gosto por fumar, ela quer fumar. Então o que ela vai fazer? Ela vai arrumar uma justificativa para continuar fumando. Então ela vai dizer o quê? Olha, eu conheço uma pessoa que fumou a vida toda, morreu de velho. Já ouviu gente falar assim? Fumou a vida toda, não aconteceu nada. Ela se agarra a isso, entendeu? Por quê? Porque tem um conflito na mente dela. O conflito, né? Ela quer fumar e a realidade diz pra ela: você vai morrer se você continuar fumando. Entendeu? Mas ela não quer parar de fumar. Isso, o nome disso é dissonância cognitiva. É quando você crê numa coisa que a realidade prova para você que está errado. Por que eu tô falando disso? Porque é quase impossível você mudar a cabeça de uma pessoa, gente. Não tem como. O ser humano, mesmo que você venha com fatos, mesmo que você venha com a realidade ali, ó, nua e crua, e prove para a pessoa com fatos incontestáveis que ela está acreditando numa mentira, a mente dela vai criar um caminho, entendeu? Vai criar um caminho para ela continuar crendo naquela mentira, entendeu? Isso somos nós, isso é o ser humano. É claro que eu, sabendo disso, conhecendo esse fenômeno, é minha responsabilidade, né? Buscar que eu não caia nisso. Eu tenho que estar aberta para quê? Para que as minhas crenças, né, possam ser questionadas e de repente eu chegar e falar assim: caramba, realmente estou errada, acreditei numa mentira, né? Agora, você tem que ir para o campo de batalha, dessa batalha espiritual, sabendo que você não vai mudar a cabeça de ninguém, querido. Não vai. A mente da pessoa vai encontrar um caminho para justificar. Por exemplo, eu sei que o político tal é um corrupto, é um ladrão, é um bandido. Eu sei disso, está provado, já foi preso, já foi condenado. A mente da pessoa arruma uma saída.
Ela vai arrumar uma justificativa. Aí vai dizer, ou ela vai justificar o comportamento da pessoa, vai dizer, ah, mas todo mundo rouba. Todo político é assim. Justificou, pronto, tá justificado. Se todos são assim, não faz diferença nenhuma votar nesse ou naquele, né? Pronto, tá justificado, né? Ela pode continuar praticando aquela ação sem sofrer com o choque com a realidade, que tá ali bombardeando aquela crença dela. Se ela não justificar, ela vai acrescentar um fato novo. Ela pode criar um fato novo. Ela vai dizer assim, ah, mas é porque é perseguição política. Isso tudo é mentira. É tudo mentira. Ele não foi condenado nada. Foi tudo perseguição, entendeu? Armaram para ele, entendeu? Ela cria um fato novo. Isso, gente, é a mente humana. O nome disso é dissonância cognitiva. É quando a realidade confronta a sua crença. E aí há um conflito interno. O ser humano entra num sofrimento. Por quê? Porque a realidade está bombardeando uma crença dele. E aí ele só tem uma saída. Ou ele abandona aquela crença e reconhece, realmente eu estava errado. Essa é a única saída correta, a única saída real. Mas é a menos usada, é a que o menos o ser humano realmente pratica. Porque isso precisa de quê? A primeira arma para esse passo. A primeira arma é humildade. O ser humano não é dado a humildade, gente. O ser humano não gosta de humildade. O ser humano é orgulhoso em essência. Então, para o ser humano é muito difícil reconhecer que errou, reconhecer que foi enganado. Nossa, reconhecer que foi enganado, então, é muito difícil para a pessoa, né? Reconhecer que ela foi enganada ali a vida toda, que acreditou numa mentira, né? O negócio que tá caindo, né? Isso tudo é muito complicado para o ser humano. O ser humano não dá conta disso. Então, é mais fácil a mente arrumar uma saída, arrumar um subterfúgio qualquer. Para quê? Para continuar crendo naquilo ali, entendeu? Então, quando você vai para um campo de batalha ali, para um ambiente hostil à sua fé, onde você está sofrendo perseguição, está sendo atacado, você vai munido da verdade, você vai ali municiado com argumentos corretos, você responde, você dá a resposta com base na verdade, mas não fica ali insistindo, não fica. Entregou o recado? Fecha a boca. Ah, mas a pessoa vai continuar falando. Como que eu faço? Fala assim, ó, meu querido, eu entendo o seu ponto de vista, eu respeito a sua posição, a sua opinião, mas eu não concordo. Mas tudo bem, a gente pode continuar aqui caminhando junto sem problema. Eu com a minha opinião, você com a sua. Acabou, gente. Encerra a discussão, não leva a discussão adiante, tá? Mas aí nós é que precisamos de humildade para fazer isso. Para quê? Abandonar o orgulho de querer o quê? Provar que tá certo. Não, eu quero provar que eu é que tô certo. Aí o orgulho já entrou na parada e aí você vai perder a guerra, tá? Porque o pecado sempre leva a gente para derrota, né? E a outra arma que você vai ter que usar para dar esse terceiro passo é fé. É descansar em Jesus, entendeu? É saber que Ele vai convencer a pessoa na hora certa, do jeito certo. Deus, gente, Ele cria circunstâncias, sabe? Deus cria circunstâncias. E às vezes você não vai estar presente no momento em que o Senhor vai convencer aquela pessoa de que você estava certo, né? Às vezes você não vai estar presente, você não vai ver, né? Por quê? Porque às vezes você lançou aquela verdade ali, a pessoa ficou com ódio de você, não aceitou o seu argumento, saiu dali batendo o pé com ódio, gritando, xingando você, beleza. Passado um tempo, Deus cria uma circunstância, uma situação e confronta a pessoa com aquela verdade. E aí ela vai falar, puxa, não é que aquela pessoa tinha razão? Não é que aquela fulana que falou estava certo, né? Mas isso é obra do Espírito Santo, não é obra nossa. Então desiste disso. Abraça a fé, a confiança de que o Senhor vai fazer, tá certo?
Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. E para isso você precisa seguir esses 3 passos e usar essas 6 armas: disciplina e perseverança, né? Diligência e brandura, e humildade e fé, tá certo? Então, primeiro passo, uma vida devocional, uma oração assertiva, né? Orando, intercedendo por aqueles que te perseguem, tá? Depois você vai entrar nesse campo de batalha preparado, né? Você vai aprender, você vai procurar saber, vai procurar adquirir conhecimento a respeito desses temas. O que essas pessoas estão defendendo? Tá defendendo aborto? Então eu vou aprender sobre aborto. Tá defendendo comunismo? Vou aprender sobre comunismo. Tá defendendo socialismo? Vou aprender. Você tem que aprender para você ter a argumentação correta, né? Para lidar com isso aí. Diligência e brandura. E o terceiro passo: não tente provar que você está certo. Não se deixe dominar por esse orgulho, por essa vanglória, por essa vaidade de querer provar que você está certo. Deixa isso por conta de Jesus, exercite a sua fé no Senhor, deixando isso por conta do Espírito Santo, que é a função dele convencer o homem do pecado, tá certo? Gente, estamos encerrando mais essa live. Quero agradecer muito você que ficou aí com a gente assistindo. Espero que eu tenha podido contribuir com você, né? Com você que quer ajudar seu filho, ajudar seu liderado. Trate desse tema com eles. Mostre para eles esse caminho, ensine a eles esse caminho, né? São 3 passos. Não é fácil, tá? Mas é simples, né? Mas não é fácil pôr em prática porque a nossa carne grita, né? Para a gente pôr esses 3 passos aí em ação, a gente precisa sacrificar a carne, a gente precisa matar a carne. Para cada um deles. É uma punhalada na carne para cada um. Então, mas é a vida cristã, gente. É a vida cristã, é a guerra que a gente enfrenta todo dia. Não tem como você ter uma vida vitoriosa em Deus sem isso aqui. E isso aqui, gente, a gente preparou especificamente para os jovens que estão vivendo esse ambiente de perseguição dentro de universidades e tudo mais, mas isso aqui serve para todo cristão. No seu ambiente de trabalho, em qualquer ambiente que você esteja, até mesmo dentro da igreja, né? Você não tem que tentar convencer ninguém, você tem que ter amor, você tem que ter o argumento certo, você tem que conhecer a verdade e você precisa de vida devocional com Jesus. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai ter vitória. Certeza! Eu posso botar não só a minha mão no fogo, mas boto o corpo todo no fogo. E se você fizer isso aqui, você vai ter vitória. E na hora ali da discussão, na hora ali que o problema estiver acontecendo, o Espírito Santo vai vir na hora com palavra certa para você. Vai vir na sua mente, né? Na forma de um pensamento, uma resposta, uma palavra, e você vai poder entregar aquela palavra ali. Mas depois que entregar, sossega o coração, deixa Deus fazer o resto. Amém, queridos? Gente, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe os nossos jovens, a igreja do amanhã, a igreja do futuro. Amém? Que sejam abençoados e fortalecidos na força e no poder do nome do nosso Senhor Jesus. Beijo, gente. Até a próxima.